Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E a Copa do Brasil teve sequência nesta quinta-feira com algumas partidas. O Operário, dentro de casa, ficou no empate em 1-1 diante do Vasco da Gama. Vasco da Gama fez 1-0, mas o Operário foi buscar o empate. Já a equipe do Brusque ficou no empate em 0-0 diante do Atlético Paranaense. O Botafogo, da Paraíba, jogou contra a equipe do Flamengo, perdeu pelo placar de 1-0, Flamengo com um time alternativo. O Criciúma derrotou o Bragantino pelo placar de 1-0. Já o CRB empatou em 1-1 diante da equipe do Santos. O Santos abriu o placar com Hollister, mas a equipe do CRB terminou conquistando também o seu empate com o gol do Breno Herculano. CRB que ainda teve uma penalidade a seu favor, conseguida pelo Mikael, mas aí quem foi para a cobrança foi o David da Hora. Acabou batendo muito mal, facilitando a defesa do goleiro santista. CRB vem com a vitória para decidir a situação na capital alagoana, mas teve grandes possibilidades de vencer a partida. Como também o Santos acabou exigindo grandes defesas do brilhante goleiro Matheus Albino do time regatiano. Após a partida, o técnico Barroca fez uma avaliação do resultado e da atuação da equipe do CRB. Sobre o desempenho, o rendimento da equipe, acho que a gente teve um rendimento bem satisfatório. Muito difícil jogar aqui contra o Santos, em qualquer cenário. O Santos vem de uma troca de treinador. Conheço muito bem o trabalho do Kleber, o trabalho da equipe do Kleber, todos muito competentes. Tiveram 2 dias aí para trabalhar e acho que a gente veio aqui com coragem para enfrentar o Santos, com um comportamento, uma postura muito boa. Depois de 2 jogos fora de casa, emendamos o 3º jogo fora de casa. E fizemos uma partida muito boa, mantivemos a bola, criamos as nossas oportunidades, concedemos poucas oportunidades para o Santos acabou fazendo um gol de escanteio, eles tiveram um volume até grande de escanteios e a gente teve uma postura muito boa, mas é o primeiro tempo de um jogo de 180 minutos, de um duelo, né, na verdade, de 180 minutos. Tivemos a oportunidade ali do pênalti, eu até aproveito para pedir ao torcedor que apoie o David, porque esse grupo está sendo consolidado e construído como um grupo de dedicação, de empenho, e um grupo que está querendo muito entregar os resultados que o torcedor quer. E no meio disso a gente vai ter adversidade, e nesse momento eu conto com o apoio do nosso torcedor. A gente vai ter um desafio muito grande na terça-feira, já vamos ter que virar a chave a partir de amanhã. E a gente, além, obviamente, de contar com a ajuda e com apoio, com a presença do nosso torcedor, é um pedido pessoal meu que apoie todos os jogadores. Vamos resgatar, vamos dar força, vamos dar confiança, vamos ajustar, vamos cobrar, vamos melhorar, treinar, porque todos esses jogadores aí estão buscando trabalhar no seu limite e eu estou vendo isso na prática. E eu acho que essa junção de conexão do torcedor com os nossos jogadores, que, na verdade, são os 2 elementos centrais, né, do nosso trabalho, a conexão dos jogadores com o nosso torcedor, pode fazer uma diferença muito grande nesse jogo de terça-feira, esse jogo difícil. Agora virar a chave, o Santos já foi se preparar da melhor forma possível para pegar o Cuiabá. Barroca, você citou aí sobre o fato de ser um jogo de 180 minutos. E imaginava-se que você podia vir com uma formação semelhante à do Atlético Paranaense, justamente pensando no jogo da volta. E você ousou, foi com 2 meias e conseguiu um empate quase com a vitória. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa sua escolha de, mesmo na Vila Belmiro, ousar e jogar com 2 meias e em alguns momentos até envolver o Santos. De todos os jogadores hoje que estavam relacionados, hoje eu completei 6 jogos à frente do clube. De todos os jogadores que estavam relacionados, só o Vitor, goleiro, não entrou em campo comigo ainda. Ou seja, todos os 22 jogadores demais entraram em campo. Isso mostra claramente, em um número tão pequeno de jogos, o quanto eu confio e o quanto eu conto com o nosso elenco. Em alguns momentos, alguns jogadores vão ser fundamentais iniciando, outros fundamentais entrando no decorrer. Eu tenho me preocupado muito em fazer um trabalho de recuperação com alguns jogadores, recuperação física, recuperação emocional, competição interna forte, e os jogadores estão
com a mesma energia. Então, eu acho que a força desse trabalho, a base desse trabalho, o alicerce desse trabalho, ele está pautado nisso que eu estou falando para vocês, numa coletividade e principalmente num protagonismo dos jogadores querendo fazer o melhor para o nosso torcedor. Então, mais uma vez, eu aproveito a oportunidade. A gente está aí, dos 6 jogos que eu fiz, 2 jogos apenas em casa, né? Um número pequeno. A gente veio para mais um jogo fora de casa, enfrentamos aí uma sequência dos 6 jogos, 4 jogos fora de casa, e agora vamos ter novamente a oportunidade de jogar diante do nosso torcedor. Espero que a gente una essas nossas forças, torcedor, jogadores, comissão técnica, direção, em um só caminho, para que a gente seja forte nesse jogo de terça-feira. Tá aí então, técnico Barroca, brilhante trabalho até então na equipe do CRB, falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que o CRB agora entra em campo na próxima terça-feira, desta vez pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogando na capital alagoana, 7h30 da noite, diante do Cuiabá. Adversário bem complicado também na segunda divisão do Campeonato Nacional. Ainda na Copa do Brasil, a equipe do CSA jogou também na abertura da terceira fase da competição. O jogo aconteceu na última quarta-feira no estádio Rei Pelé, jogão de bola, a equipe do CSA muito bem, com muita personalidade, jogando um bom futebol, terminou vencendo a equipe do Grêmio pelo placar de 3-2, com direito a golaço do Brian, que realmente de falta fez um gol para ficar para a história. E após a partida, o técnico do CSA, o Igor Magalhães, falou com a imprensa, fazendo uma análise dessa vitória importantíssima que dá o direito do CSA jogar pelo empate em Porto Alegre contra a equipe do Grêmio. A gente tem que ter humildade e entender que só foi somente um jogo, né? A nossa ideia principal era chegar no confronto decisivo, que é em Porto Alegre vivo. Nós nos condicionamos a isso, né? E eu acredito que foi um grande jogo. Os atletas cumpriram muito bem aquilo que a gente tinha como combinado para entrar para campo. Um time muito rápido, um time intenso, um time bem consciente, um nível de maturidade bem importante propriamente dentro do jogo. Você vê jogadores se entregando no seu limite para conseguir esses objetivos que a gente tinha combinado. Enfim, não só porque foi a vitória, mas eu acredito que foi um grande jogo das duas partes. E a gente abriu uma pequena vantagem só, mas nós sabemos que nós temos uma grande batalha que vai ser o jogo de retorno. Aí então o técnico do CSA falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. O CSA que entra em campo agora no próximo domingo, às 4h30 da tarde em Erechim, jogando contra a equipe do Ipiranga pela Série C do Campeonato Brasileiro. Um abraço para você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, por gentileza, deixa o teu like, faz o teu comentário, compartilha o link com outras pessoas. Se você não é inscrito, faz a inscrição no canal, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.